Forças ucranianas dizem que tropas russas estão a tentar romper em direção a Kupiansk, mas sem sucesso. Autoridades polacas reforçam policiamento na fronteira com a Bielorrússia, temem nova crise migratória. Foram encontrados os 11 corpos das vítimas mortais do incêndio que deflagrou numa casa de férias na região francesa da Alsácia. 41 mortos, entre eles 3 crianças, no novo naufrágio ao largo da ilha italiana de Lampedusa. A cidade de Kupiansk está a tornar-se um dos novos focos da guerra na Ucrânia. Segundo as forças ucranianas, as tropas russas estão a tentar romper a sua linha defensiva nesta zona, mas sem sucesso. Mas na segunda-feira, o Ministério da Defesa da Rússia tinha anunciado o avanço bem-sucedido das suas forças nessa direção. A forma como está a decorrer o confronto militar foi discutida numa reunião em formato especial da sede do Comandante Supremo das Forças Armadas da Ucrânia, em Odessa. A região de Kharkiv tem sido particularmente atingida pela guerra. De acordo com dados oficiais, cerca de 10 mil edifícios foram quase ou completamente destruídos. Durante o primeiro ano de combates, o Ministério Público reportou mais de 1.700 pessoas mortas apenas nesta parte da Ucrânia. A Polónia enviou mais 2.000 soldados para guardar a fronteira com a Bielorrússia, duplicando assim o número de efetivos solicitados pelos serviços da Guarda de Fronteiras. O Ministério do Interior diz temer outra crise migratória. Varsóvia tem acusado Minsk de tráfico de seres humanos e de transformar em armas os fluxos de refugiados, o que o governo de Lukashenko nega. Na Rússia, o Ministério da Defesa anunciou o reforço das tropas nas fronteiras ocidentais. На западном и северо-западном стратегических направлениях угрозы военной безопасности Российской Федерации возросли кратно. Серьезным дестабилизирующим фактором является вступление в НАТО Финляндии и в перспективе Швеции. На финской территории вероятно размещение дополнительных воинских контингентов и ударных вооружений НАТО. Существующие риски связаны с милитаризацией Польши. Moscovo tinha já anunciado a instalação de armas nucleares estratégicas na Bielorrússia. Mais tarde, e depois de uma tentativa de golpe mal sucedida, os militantes do grupo paramilitar Wagner deslocaram-se para esta república e assumiram posições perto das fronteiras da Polónia e da Lituânia. Pelo menos 45 pessoas ficaram feridas numa explosão numa fábrica nos arredores de Moscovo. O presidente da Câmara de Sergiev Posad diz que há 6 pessoas em estado grave. Segundo as autoridades locais, a explosão aconteceu num armazém que continha material pirotécnico que terá sido alugado à fábrica que produz, nomeadamente, equipamentos ópticos para o exército russo. A administração distrital nega que a explosão tenha sido causada por ataques com drones ou a hipótese de sabotagem. Karin Kneißl entrou para a história da Áustria como ministra dos Negócios Estrangeiros, mas outro episódio marcou a vida da política. Uma dança com Vladimir Putin no próprio casamento em 2018. Passados 5 anos e com a guerra na Ucrânia em curso, a relação próxima da ex-ministra com Moscou volta agora às páginas dos jornais. A um meio de comunicação russo, Kneißl revelou estar a viver numa aldeia a 350 km da capital, tendo sido convidada a dar aulas na Universidade Estatal de São Petersburgo. A ex-ministra assumiu o cargo no governo por vontade do Partido da Liberdade Austríaco, uma formação de extrema-direita que em 2016 celebrou um acordo de cooperação com a Rússia Unida. As autoridades francesas confirmaram que foram encontrados todos os 11 corpos das vítimas do incêndio desta quarta-feira na região da Alsácia. O fogo deflagrou às 6h30 da manhã numa casa de férias que albergava adultos deficientes de 2 associações da cidade francesa de Nancy. As investigações estão em curso para determinar as circunstâncias do incêndio. La propriétaire, vous doutez bien qu'elle était en état de choc. Donc elle n'a pas été vraiment en mesure de répondre à nos questions. Quant à la conformité du bâtiment, ça, là aussi, ça sera l'enquête et les services de gendarmerie qui pourront à un moment donné établir ce qu'il y a lieu d'établir en la matière.
O incêndio atingiu grande parte da casa e o segundo andar desabou, dificultando a busca dos 2 últimos corpos. 17 pessoas foram resgatadas pelas equipas de emergência. As 11 vítimas mortais dormiam no andar superior e numa mezanino do alojamento e ficaram cercadas pelo fogo. 5 polícias foram detidos em França na sequência da morte de um homem de 27 anos durante os protestos da noite de 1 para 2 de julho em Marselha. Mohamed Bendriss morreu no hospital com uma paragem cardiorrespiratória após ter sido atingido no peito por um projétil. Estaria a conduzir uma scooter no momento do incidente. Uma investigação foi aberta para apurar as motivações das autoridades para o uso da força. Para o Ministério Público está por esclarecer se a vítima estaria a participar nas manifestações, mas parece provável que a morte esteja relacionada com um choque violento provocado por uma LBD, arma de balas de borracha usada pela polícia de choque. 2 agentes das forças de intervenção foram libertados pouco tempo após a detenção. Os restantes foram interrogados na qualidade de testemunhas. Um total de 41 pessoas, entre elas 3 crianças, morreram no novo naufrágio ao largo da ilha italiana de Lampedusa. Segundo as informações avançadas esta quarta-feira pela agência de notícias ANSA, a embarcação partiu na quinta-feira de manhã da Tunísia e naufragou poucas horas depois. Os 4 sobreviventes, 3 homens e uma mulher, foram resgatados por um navio de carga e depois transferidos para um navio da Guarda Costeira Italiana. A União Europeia garantiu um pacote de apoio financeiro a curto, médio e longo prazo à Eslovénia para fazer face à catástrofe pós-inundações. Depois de observar as cheias devastadoras e os deslizamentos de terras que atingiram o país, a Presidente da Comissão Europeia afirmou que a Europa está ao lado do povo esloveno. We were with you in the first days, immediately with the material that was needed. It is the mobile bridges, the excavators, the helicopters and the technical team and the crews. And of course we will stay as long as it is necessary. As chuvas fortes e inundações na Eslovénia causaram 6 mortes. Foi a pior catástrofe natural desde a independência do país há 3 décadas. O governo estima que os prejuízos poderão ultrapassar os 500 milhões de euros. Fez esta quarta-feira 78 anos que os Estados Unidos lançaram uma bomba atómica sobre Nagasaki. O aniversário foi assinalado com uma cerimónia na cidade japonesa. O som do sino marcou o minuto exato em que a bomba caiu sobre Nagasaki. Mais de 70 mil pessoas morreram. O primeiro-ministro do Japão realçou a distância cada vez maior a que o mundo se encontra do desarmamento nuclear. 核軍縮をめぐる国際社会の分断が深まり、ロシアによる核の威嚇が行われる中で、核兵器のない世界の実現に向けた道のりは一層厳しいものになっています。Os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre o Japão em 1945. Agora aliados, Tóquio está sob o guarda-chuva de Washington, numa altura em que as ameaças nucleares da China, Coreia do Norte e Rússia se intensificam. O barão da droga colombiano, conhecido como Otoniel, foi condenado a 45 anos de prisão nos Estados Unidos. O líder do cartel Clã del Golfo foi acusado de fazer chegar ao país quase 100 toneladas de cocaína através da América Central e do México. Otoniel foi extraditado em maio do ano passado. No início deste ano, declarou-se culpado para reduzir a pena e aceitou pagar mais de 195 milhões de euros de indemnização. Uma semana após ter sido acusado de conspirar para reverter a eleição de 2020, Donald Trump voltou a colocar-se sob os holofotes para atacar a justiça norte-americana. O ex-presidente e candidato às primárias republicanas acusa Joe Biden de pressionar os procuradores a levarem-no a tribunal para impedi-lo de fazer campanha.
So this is all about election interference, but that isn't quite good enough. Crooked Joe now wants the thug prosecutor, this deranged guy, to file a court order taking away my First Amendment rights so that I can't speak. So listen to this. We don't want you to speak about the case. The case is a ridiculous case. Trump foi indiciado desde abril em 3 casos separados e diz estar a preparar-se para uma possível quarta acusação na próxima semana. O eventual processo pode estar relacionado com a alegada pressão do ex-presidente sobre um responsável da Geórgia após a eleição presidencial de 2020. É o ataque de tubarão mais grave nas águas nova-iorquinas desde os anos 50. Uma mulher de 65 anos ficou gravemente ferida depois de o animal ter mordido a sua perna enquanto nadava numa praia em Nova Iorque esta segunda-feira. A mulher foi retirada da água pelos nadadores salvadores e levada para um hospital próximo, em estado crítico, mas estável. Nos últimos anos tem havido mais ataques de tubarões na área que causaram apenas ferimentos ligeiros. Um bilhete ganhou o jackpot de 1,44 mil milhões de euros do Mega Millions nos Estados Unidos. Este é o terceiro maior prémio de sempre na história desta lotaria. Já ninguém ganhava o jackpot do Mega Millions desde meados de abril, o que fez com que o prémio fosse crescendo. Um supermercado em Neptune Beach, no estado da Flórida, vendeu o bilhete vencedor. O seu titular não foi identificado.